compulsão alimentar. Gente, a gente trouxe um tema super importante. Eu, como treinadora, coach, né? Tenho vivenciado muito isso. E nós trouxemos aqui a Melissa pra gente falar muito sobre a parte psicológica, que é a área dela. E a gente conversou muito sobre isso. E a gente tá trazendo um conteúdo super bacana. E a gente espera que vocês gostem desse conteúdo. E se você precisar desse conteúdo ou quer mandar pra alguém, já usa aí, ó. Manda pra alguém, dá um curtir, né? Que a gente tá fazendo um material super bacana, né? E aí eu vou começar o podcast. Pode, Dani. Aqui todo mundo pode, todo mundo tem algo a entregar, todo mundo tem algo a dizer. Até você tem algo a dizer, né? A nossa vida faz uma história e a gente vem para entregar alguma coisa. Então eu queria trazer para vocês a compulsão alimentar e eu queria lembrar de um filme antes de começar. Eita, já até sei. Sabe o filme? Sei. E gostaria que você, se você não assistiu, assista. Eu falo que eu assisti ele, é o filme A Baleia. E a baleia me deixou um pouco agoniada, sabe? Porque eu fiquei agoniada pela situação em que ele estava, né? Mal respirava. E aí, nesse filme, conta toda a história, por que ele chegou. E é sobre sentimentos, né? Que ele chega àquele ponto, um professor de universidade, um professor renomado, né? E aí tem o outro lado que pensa na sua família, um amigo, uma amiga, e te vê, sabe, se autodestruindo. Foi naquela questão, né? Uhum. E eu fiquei assim pensando como eu agiria, né? Ou como amiga, né? E sobre os sentimentos que ele sentia, né? E tinha uma família por trás, e tinha uma filha. E tem todo se você quer saber mais sobre isso que eu estou falando, que é super interessante, te faz refletir, assista, porque ele traz todos esses sentimentos que a gente vai trazer aqui para vocês. E a compulsão alimentar é sobre sentimentos, né, Melissa? Exatamente. Oi, gente, um prazer muito grande estarmos aqui, né? Um prazer muito grande. Agora sim, o último, né, Dani? O último pod do ano. A gente vai fazer o último pod do ano e trazendo novo. Vou puxar até que da Melissa aqui também, ó. Tá. Esse é o último pod do ano. A gente fez vários podcasts esse ano. E o ano de 2024 vai ser show de bola. A gente quer entregar. A gente quer fazer uma coletânea ainda. A gente quer fazer uma coletânea. Esse aqui a gente já vai lançar ele já no YouTube. Isso. Já. A gente já vem com uma produção show de bola. A gente tá com a produção aí. Na nossa nova produção, Natanael aqui já tá aqui já com a gente aqui. Um apoio. No nosso apoio sensacional. E a gente vai trazer muito material para o ano de 2024. Mas a gente vai fechar esse ano de 2023 falando sobre compulsão alimentar. Certo. Eu acho que é das pontas que mais aconteceram, Melissa. Inclusive na pandemia. Hoje, o número de obesidades, pessoas que ganharam peso foi enorme. E tudo foi referente a sentimentos. É verdade. Né? Eu estava até comentando com você ontem que o termo em inglês é justamente bem ao pé da letra com relação ao que significa a compulsão alimentar. Que tem a ver com comer as emoções. Emotional eating. Olha, não é muito boa de pronúncia, mas deu para entender aí, né? É comer as emoções. Então, assim, falta alguma coisa e na falta disso eu acabo descontando, né? Na questão dessa compulsão. E a compulsão poderia ser outra. Por exemplo, a compulsão por compras, né? Ou a compulsão por sexual. Sobre limpeza. Olha só que louco. Os tipos de compulsão, tá, gente? Isso é estudado. Então, a gente tem a de compras. Ninguém nota e ninguém fala nada, porque... Aí tem já viu? Eu já tive amigas assim. Eu saio comprando, eu tenho um sapato que eu não uso, eu já tive roupa que não uso mais. Isso é um tipo de compulsão. A gente veio trazendo alimentar
Mas depois a gente pesquisando e a gente sentou para conversar sobre o nosso tema, a compulsão de compras sexual, de limpeza. Gente, parece besta, né? É uma mania de limpar, né? Aí vem a de trabalho, pessoas que deixam a família para se dedicar 100% ao trabalho, né? E exercício físico, Brasil. Exercício físico. Eu já vi pessoas já em compulsão de exercício físico, né? E esses tipos de compulsão, na nossa pesquisa, a gente veio com alimentar, mas a gente veio que alimentar trouxe as outras compulsões juntas. Tudo é algo... Tudo com o mesmo sentimento, né? Algo para tampar uma falta, né? Uma dificuldade, uma limitação, uma questão puramente, eu diria assim, emocional, mas que também pode ter outras causas, né? Então, assim, eu acho legal a gente entender a dinâmica disso, porque é entendendo a dinâmica disso que a gente pode realmente fazer a diferença, né? Na nossa prática, que pode fazer a diferença no nosso dia a dia, que pode fazer a diferença, inclusive, para uma pessoa perto, eu conseguir olhar e falar, nossa, isso não é normal o que essa pessoa faz. Né? Então, ela está em sofrimento, ela precisa de ajuda, eu posso sensibilizar, às vezes não é comigo, né? Mas pode ser que seja com alguém conhecido. Então, é para promover saúde, a verdade, a nossa intenção, né? Então, assim, compulsão, de uma forma geral, é o excesso de alguma coisa. No caso, a ingesta excessiva, né? É comer excessivamente. Então, todo mundo que come muito tem compulsão alimentar? Você acha o que disso? Então, eu até questionei referente a isso, porque eu também já tive episódios, todo mundo já teve algum episódio. Aí a gente vai perguntar, a gente teve episódios de compulsão, ou eu vivo a compulsão por muito tempo, ou desde criança, que a gente acabou falando sobre isso, né? Sim. Sobre... inclusive eu assistia Obesos Mórbidos, tem uns documentários série interessantes, muito interessante, e eles contavam a história daquelas pessoas, né? E aí quando contavam, tudo acontecia lá na adolescência, ou na adolescência não, quando eles eram crianças, né? Sim. Eu vou falar como crianças, que houve uma perda, um pai foi embora, o meu pai separou da minha mãe. É sempre relacionado à família. E sempre quando eles contavam as dores deles, quando eles mostravam a foto quando criança. E aí, quando tudo desencadeou, sempre era a falta de alguma coisa, ou a perda de alguém, né? Ou aconteceu algum tipo de abuso. A gente vai entrar referente aos abusos também. E aí acontecia essa compulsão. Acabava... direcionando para uma saída para essa emoção não processada. Não processada. E aí tinha que procurar o quê? Um conforto, né? Isso. Né? Vamos dizer assim, a compulsão é um conforto. É uma busca por algo, né? Para sanar uma questão que não está resolvida, que não está sanada. O que é importante a gente só delimitar a questão da compulsão? A compulsão alimentar em si, hoje em dia nós temos lá no DSM-5 um diagnóstico, um rótulo, transtorno, que chama TCA, né? Transtorno de compulsão alimentar. Então nós estamos falando especificamente de um transtorno. Na verdade, tem outros transtornos alimentares, né? Que são conhecidos, a bulimia, anorexia, né? Todos têm a ver um pouco com a questão familiar, famílias psicossomáticas, que tem algumas características até peculiares, que os estudos vão indicando, vão trazendo essa percepção de uma característica que vai se repetindo, né? Mas a gente não vai entrar nesse mérito agora, porque nós queremos o quê? Instrumentalizar, nós queremos dar uma saída. Então, não vamos analisar muito, mas sensibilizar quem algo tiver nesse campo, procurar ajuda, que são vários recursos, porque para não chegar no ponto em que nem o ator ali do filme, né? Sim. Que chegou e... Inclusive, ele passou realmente sobre isso, tá? Ele está fazendo aquele papel, claro que colocaram mais coisas para ele, mas ele foi uma pessoa que passou por depressão, né? E estava gordo, muito gordo, né? Todo mundo se assustou quando viu ele, porque ele era um ator bonitão. De repente apareceu deformado. Exatamente. E aí ninguém entendeu, inclusive ele voltou, ficou muito longe do cenário, né, do cinema, e aí ele volta com esse filme, A Baleia, e esse filme inclusive foi
ele ganhou muitos prêmios porque ele entregou mesmo o sentimento dele. E era referente a um sentimento, né? Algo que ele sentia, algo que... E aí destruiu toda uma coisa, que ele tinha uma filha e fala sobre o relacionamento com a filha. Sim. E, ele tava morrendo. E aí a gente também tem outro lado que a gente não pensa as outras pessoas, a sua família, os seus amigos te vendo naquela situação. Angustiante, né? E como ajudar. E aí eles embatem, né? Tem uma cena muito, muito que fica na minha cabeça, que ele não conseguia andar, ele já estava usando um respirador, né? E ele ofegante, às vezes ele parava de respirar até, ela falou pra ele, ela brigou, a amiga brigou com ele, né? E ele pediu pra ela, pega aquele hambúrguer pra mim. Eu quero aquela comida lá. E ela falou, eu não vou pegar. Ele falou, pega pra mim. Ela tinha que pegar, porque ele não ia conseguir pegar. Gente, ela pega aquele lanche e ele pede por favor pra ela, que ele precisava daquilo. Ela podia não ter pego, Ela podia não ter pego e falar assim, não, eu tô aqui um pé de alface aqui, eu vou te dar esse pé de alface aqui. Toma esse. Você quer comer? Come esse pé de alface aqui. Toma esses pepino, pega essa cenoura, né? Podia fazer isso. Né? Eu fiquei me imaginando na cena, né, com ela ali. E aí ela pega, gente, ela começa a chorar. E aí ela entrega pra ele. Né? De todos os lados, quem assiste e quem vive, né? E por isso que a gente é importante... por exemplo, quando tá na TPM, a mulher, né? Ela tem uma tendência a, né, pegar e se acabar, em vez de comer um pedacinho de chocolate, com uma barra, né? É um comportamento, parece, de impulso. A gente já chama para outro lado, da questão da atitude por impulso. Já não entra como compulsão. O que é compulsão? Qual é a característica principal de uma compulsão alimentar? Com o transtorno. É justamente você comer uma quantidade exacerbada, fora do normal, coisa de sabe, 10 mil calorias, é um pote inteiro de sorvete, é uma coisa bem, né, exacerbada. 1 quilo por exemplo, agora é época de panetone, come um panetone inteiro. Sempre come inteiro ele, e aí, né? não tem a ver com fome, né, a gente sabe, a gente vai diferenciar a fome do corpo com a fome do cérebro, para vocês poderem diagnosticar. É bem legal esse processo de parar a pensar sobre. Até para quem não tem um diagnóstico de transtorno, mas tem uma dificuldade de controle, assim, é legal você pensar sobre, né, o que é fome mesmo do corpo, que eu tô precisando, tô com fome, eu estou, ou a fome do cérebro. Emocional, né, uma fome emocional. Exatamente. Então, é importante a gente saber que é isso, né, é esse excesso, a ingesta excessiva e um espaço de tempo, né, que é diferente, nem todo obeso tem compulsão alimentar. Ele tem hábitos alimentares prejudiciais, ele tem o hábito de beliscar, ele tem, né, uma tendência a gostar mais de doce, que pode ser até uma questão física, orgânica, biológica, que precisa de avaliação e tudo mais para poder compensar as vitaminas e tal. Então, nem tudo é compulsão alimentar, mas a compulsão alimentar tem essa característica e ela é construída. Então, ela pode chegar a ser... Hoje não é, mas pode chegar a ser. Então, é nesse ponto que a gente precisa tomar cuidado e achar as saídas antes de, né, virar um transtorno instalado, propriamente dito. Então, é legal a gente pensar nisso, né, como um vício mesmo, algo irracional quase. E assim, de ter esse período, para encaixar um diagnóstico, tem que ter a periodicidade de a cada 2 horas ou menos de 2 horas, eu já tá comendo de novo. E essa quantidade exacerbada, daqui a pouco passa aquele efeito, que a gente sabe qual que é puramente biológico, né? E aí, de novo, já tô querendo de novo, aquela coisa que vive em função, né, de pensar sobre, de viver em torno da comida. Tudo em torno da comida. Eu fico sempre preocupada e aí a gente foi buscar os sentimentos da compulsão, porque existe a compulsão que a gente falou, né? Que vem da infância ou de um tempo muito longo e que leva, né, a toda a situação de você ganhar muita gordura no corpo, você criar uma inflamação no corpo e trazer problemas de saúde. E aí temos compulsões separadas, né? Aí a gente vai falar sobre o estresse, que pode ser estresse de trabalho, crianças na escola, sofrendo bullying também, né? Pode criar. Hoje a gente tem uma gama muito grande de crianças com compulsão alimentar e os pais não têm esse discernimento para... Porque pensa, seu filho é um livro em branco.
tudo que você colocar, ele vai aprender. É assim. Se você jogar pra ele coisas não nutritivas, Opções, ele vai acostumar com aquilo, É verdade. né? É verdade. Influencia demais. Se você coloca nos primeiros anos de vida dele alimentações boas, ele vai crescer com alimentações. Não quer dizer que ele não vai ter acesso às outras alimentações, mas ele vai ter um equilíbrio referente a isso, né? Favorece. Mas... Aí nós temos a questão da ansiedade. A gente tem hoje, eu falo que é o mal do século. Ansiedade, depressão, né? Que traz também as compulsões, né? Solidão. Nunca se falou solidão, mas em São Paulo teve um estudo onde a gente tem mais pessoas solitárias no número de população que tem. A solidão traz essas compulsões. Tédio. O que é o tédio? A pessoa que não faz nada. Minha gente, a pessoa que não faz nada, ela come. Mente vazia é a fábrica do eu vou comer. Né? Por isso que é interessante a gente ver aqui a atividade que nós estamos fazendo, se a gente está se movimentando, né, Melissa? É que o excesso, na verdade, do tédio é problemático. O tédio em si não é problemático, porque às vezes eu preciso estar desocupado, não preciso estar o tempo todo fazendo alguma coisa. Também tem a importância de desopilar. Mas tudo em excesso, ele é problemático. O que é interessante a gente pensar no cérebro da gente? Vamos pensar assim, dois centros. O centro do prazer e o centro do controle. O centro do prazer, ele é instintivo e ele está presente em todos os mamíferos. Então, a gente vai trabalhar em função de atingir aquilo que vai nos suprir. Sim. Certo? E é alimentado, então, por tudo que nos dá prazer e pouco esforço. Pouco esforço, exatamente. Aí é que tá. Tá, mas é o que nos faz movimentar, porque é o que nos faz ter impulso para conseguir as coisas básicas, essas coisas, que é comida, água, sexo e atenção. Pode pegar de um cachorrinho, né, é sempre assim, né? a um ser humano numa idade tal, o básico, o instintivo, essa área do cérebro trabalha para isso, né? Comida, água, sexo, né, questão das necessidades sexuais e atenção. É uma busca do ser humano. Então, é legal a gente entender que são mecanismos inteligentes. São mecanismos que, por si só, não precisa de vontade. Não é voluntário. Já está dentro da pessoa. Instalado. Já está dentro da pessoa. Funciona para isso. É movido movido pela dopamina. Esse processo. Certo? Então, veja bem. O que alimenta esse processo? São os nossos sentidos, que são olfato, paladar, tato, audição, visão. E visão. São esses 5 sentidos aí. Tem gente que fala que tem mais, mas vamos trabalhar nos 5. O que a gente aprendeu na escola. O que a gente aprendeu na escola. Deixa o 6º sentido pra lá. Depois a gente fala sobre ele. Vamos pensar nos 5. Então, eles que alimentam esse sistema aí, centro do prazer, certo? E tem gente que tem dificuldade, claro, de ter um controle nesse aspecto. Mas o problema principal disso, vamos supor, a criança lá, quando é criancinha, lá, bebezinha, ela aprende a rir por um reforço funcionando nesse sistema. Ela ri, tem um esboço de uma reação que não tem sentido nenhum para ela, mas ela percebe que os adultos fazem, que lindo! Sorriu! Recebeu atenção. Sim. Então, ela vai permanecer sorrindo outras vezes, né? Aquele cachorrinho, vou mudar de espécie só pra gente ter uma noção que é instintivo mesmo. Aquele cachorrinho, ele tava lá fazendo alguma coisa, ele se comportou de um jeito fofo, e aí recebeu atenção, carinho, a tendência é repetir aquilo. Então, ele tá aprendendo algo com base, né, nesse centro do prazer. Certo. E é um circuito. Ele vai se repetir sempre. Só que tem coisas que fazem a dopamina aumentar mais que outras, né? A gente tem coisas artificiais, que são as drogas, anfetamina, não sei o que não faz... vou falar sobre os nomes. Né? Bem melhor não. Sobre isso. Mas tenho certeza que o alface não faz. Não. Você fala, vou comer o alface porque tem que comer... Me dá um prazer, assim. Me falaram que eu tenho que comer verde. Eu vou comer o verde. O alface não faz. O organismo, a gente é muito inteligente. E aí, a gente sente isso com carboidrato.
Açúcar. Açúcar. O açúcar é o campeão, né? Campeões. Os Vamos dois falar campeões. desses dois. Então, esses dois aqui fazem uma coisa rápida, uma coisa, né, o menor esforço e resultados. E ele já manda, já você Tum, fala, tum. nossa, que delícia, meu Deus do céu. É isso aí. Né? Então, são coisas que dão muitas calorias. Por quê? Porque o ser humano ele precisa sobreviver. É um recurso inteligente. Eu preciso de caloria para poder ir à luta. Vou guardando E aí aqui. vou acumulando, porque, né? Se eu acrescento a isso uma privação ainda, piorou, né? Porque daí que ele entende que ele precisa guardar mais, Aí né? que é claro. Não é? Se a gente for falar sobre o organismo agora, como ele age, Aham. né? Não vamos entrar na parte da dieta, o jeito Aham. que come, e aí Sim, a gente a gente vai vai entrar em entrar noutra outro seara, crivo. é. A gente vai entrar em outro crivo. Mas veja bem, esse funcionamento desse centro do prazer, ele é ótimo para suprir essas necessidades, certo? Que giram em torno desses hormônios aí. Só que a gente tem a ideia de que isso é felicidade. E hoje está provado que felicidade não é isso. Aí ela se dá num outro centro, que é o centro do controle, que é um outro lugar do nosso cérebro, que muitas vezes ele está desligado, desconectado, por conta de um processo. Então, vou dizer que a maioria das pessoas estão sem autocontrole. Tipo assim, Isso. eu estou com vontade de comer. E vai embora. Eu comi um pedacinho. Vamos dizer, gente, vamos lá. Vamos lá. Ah. Vou falar assim. ó. Suponha aí. Não, vou falar já um exemplos já, assim. Tipo, ó, eu fui num casamento e tava tudo maravilhoso, comemos, não sei o que, tá. Fomos servir os docinhos. Eu não sou, graças a Deus, eu não sou do doce, mas claro que eu como. Dani, tu come? Eu como, pelo amor de Deus, eu como. E aí, o que eu fiz? Eu peguei lá os docinhos e tal, aí eu vi uma pessoa com um prato. Não, prato não, é o suplá. Maior ainda. Fui lá, pegou um monte de doce. Assim, foi comendo aquele negócio, né, todo. E é sobre isso. Eu falei assim, e cara, eu comi 4. Vamos dizer assim, eu comi 4 de 4 tipos. Achou? Que delícia, que maravilhoso. Mas aí, você pergunta assim, mas por que tu pegou tanto? Porque eu tô vendo que tem um monte, eu vou comer. Né? Uhum. Tá lá, eu vou comer. Não acabou, está lá, eu vou Está comer. lá até acabar. Mas assim, mas você não comeu, não foi gostoso? Foi, então tá show. Entende? Né? É sobre Esse controle, que ele tem que estar ativo, essa central. E às vezes a gente faz um processo de controle alimentar, a gente segura lá a semana inteira. Ou o dia inteiro, vamos diminuir, o dia inteiro lá, né, não vou só, tarará. Chega no final do dia, aí eu vou pegar só um bis aqui, pra comer a caixa inteira. O que acontece? Por quê? Por que você não comeu o dia inteiro e depois tu me mas desconta? por quê? Porque o cérebro, ele vai mandar uma mensagem. Come aí, porque eu tava em restrição, então... Aí, falando sobre isso, entrando também já em outra parte, há pessoas que falam assim, eu vou comer, por quê? Porque eu mereço. Eu falei, o merecimento. Ai, porque eu mereço. Eu falei, por quê? Porque eu trabalhei. Eu falei, mas tu tem que fazer isso. É o seu trabalho. Sim. Aí a gente pode falar dos Por que o gatilhos. merecimento? Aí eu falo assim, não existe merecimento. Ok, vamos comer, mas não por merecimento. Sim. A gente pensa nos gatilhos, né? Porque essa frase, eu mereço, é justamente um dos gatilhos. A maioria é porque eu mereço. Eu termino meu cotidiano, vamos todo mundo marcar. Marcamos aqui um barzinho aqui, todo mundo. Por quê? Porque eu mereço, trabalhei demais essa semana e tal, foi estressante, eu mereço. Eu acho que a questão do merecimento também pesa nesse caso. Sim. Né, que vira um merecimento a vida toda. Eu fiz isso, eu mereço. Eu fiz isso, eu mereço. Eu fiz isso, eu mereço. Aí um ciclo vicioso, né? Que não sai dele e continua repetindo e embasando aí qualquer coisa que vai realmente te boicotar. Vai contra o que realmente é saudável, é bom e vai garantir a sua felicidade de verdade. Não só um êxtase. Que a dopamina, por meio do alimento, ela traz só um êxtase. Dá aquele pico e de repente vem toda uma situação desconfortável, que é a sensação de ficar cheio, aquele cara que comeu a bandeja lá de doce, depois vem a culpa, aí vem a vergonha. É porque eu não comia, né? Que raiva, por que eu fiz isso? Eu não podia ter pego só um e tal, e pensamentos que vão te trazendo uma situação de desqualificado mediante você mesmo, você e você, né? Então é isso. Agora, o que é interessante a gente pensar? O que é que traz felicidade?
né? Nesse centro que é o centro do controle do cérebro aqui, né? Que a gente falou de um lado, né? Que dá essa sensação boa de Sim. tal. Mas do outro, o que vai dar uma coisa mais contínua é conexão, Sim. né? Isso aí tem ciência que estuda isso. Conexão traz felicidade. O que é conexão? É sentir que a outra pessoa entende seu sentimento e você também entende da outra. Ah, daí vai entrar na minha área, hein? Olha, Entrou na minha área não agora. é? A diferença que você faz enquanto profissional não é justamente Sim, por aí? É sobre isso. Conexão, É a conexão. não é? Então, sobre isso, eu queria dizer pra vocês, por exemplo, hoje eu tenho um estúdio, né? Eu e a Paty, a gente tem... Abaixador, pegar uma aguinha aqui pra nós. A gente tem um estúdio de treinamento e a gente atende muitas mães, pais, né? Homens que trabalham, mulheres. E existe sobre um estresse, né? Manter a sua família, trabalhar pela sua família. E a gente tá falando sobre também esse trabalho criar um estresse. E aí, quando eu saio disso, eu como demais. É o estresse sobre o dia a dia, de eu cuidar de uma casa, cuidar dos filhos. Eu trabalho também e meu marido quer atenção. Né? Eu tenho que gerir tudo isso, né? E aí eu acabo esquecendo um pouquinho de mim. E aí é uma mulher que tem baixa estima, né? Ela se deixou de se cuidar, né? Ela esqueceu de olhar para você. A gente já tinha falado sobre isso em outro podcast. Sobre a mulher esquecer dela também. E o homem também, gente. Eu atendo homens também. Que acabam se esquecendo de cuidar. Ele entra no trabalho, ele sabe que ele tem que trazer o dinheiro para aquela família. Eu tenho que manter aquela família, eu tenho que trazer o pão de cada dia, tem as contas para pagar, escola para pagar. E aí ele entra nesse ciclo e ele também ganha muito peso. Sim. Né? E aí a gente vai entrar também as compulsões, tanto alimentares, aí sobre a bebida alcoólica também. Porque é uma questão de o quê? De aliviar momentaneamente. Dá aquele pico de prazer. Você fala assim, eu preciso relaxar dentro de mim. Eu preciso. Eu mereço. São as mesmas ideias. A gente tem, não vou falar sobre, mulheres bebem não sei o quê. Bebe também, mas a gente tem uma gama muito forte de homens que bebem depois do trabalho, para aliviar o estresse, para ele aliviar, eu tenho um monte de conta para pagar, hoje esse mês a conta não vai fechar, ferrou, né? E aí ele come e bebe também, né? A maioria os dados trazem que a maioria das pessoas diagnosticadas com o transtorno de compulsão alimentar são mulheres. É claro, porque é pertinente a rotina também, né, da mulher. Eu acho que a mulher procura muito mais, por isso eu acho que tem um índice Talvez grande, chega, né? Procure mais aí assim. Vira dados, né? Vira dados. Então, e o homem não, o homem fica camuflado nessas situações assim de exagero, perdeu uma mão e tal. Mas, oficialmente falando, são as mulheres. Mas não existe só com as mulheres, óbvio, né? O que eu queria construir aqui com vocês é assim. Quando a gente percebe, né, essa questão do descontrole e da falta de alguma coisa que eu não consigo elaborar, eu não consigo processar, e eu vou e me alimento para tentar, tá faltando o freio. Quem que traz esse freio? É esse local do cérebro. Você acha que falta um controle? Na verdade, ter noção de que, eu tô exagerando. Isso. Mas por quê? Porque quando eu tô... Dani, muitas vezes a gente tenta resolver uma situação pontuando lá no problema. Às vezes eu tenho que... Falar, aconteceu aquele problema. Eu tenho que fomentar mais coisas do outro lado para que isso vai espremendo o problema para ele sumindo. Entendi. Às vezes eu não vou lá no problema, às vezes eu vou aqui no resto, fortalecer o resto para que aquele problema se enfraqueça. Então, quando eu falo assim esse campo, tô batendo nessa tecla, por quê? Porque muitas vezes a gente fala assim, mas eu tô me sabotando, mas eu não tô conseguindo, falta de vontade, eu não consigo controlar quando eu vejo eu tomando uma cerveja e aí vira 10. Né? Isso não tem a ver com falta de vontade, tem a ver com falta de dificuldade de elaborar os sentimentos, mas por quê? Porque está bloqueado a atuação desse controle, desse campo do cérebro. O que bloqueia ele? O que bloqueia ele? Nós vamos pensar, por exemplo, eu tenho que ter conexão para me sentir a felicidade. Criação é outra. Por que a gente está aqui hoje? Né? A gente está criando. A gente está aqui hoje porque a gente tem um desejo de fazer um processo de criação e de tudo. Então, assim, isso nos deixa
nos mantém o nosso foco de Aí atenção, nos mantém a motivado. clareza do que tá acontecendo, né? Eu Isso, acho que essa capacidade. clareza do que tá acontecendo. Exatamente. Então, o que é isso que vai fazer? Isso vai frear, é isso que vai frear a busca pelo prazer, aquela insana. Então, eu estando com esse campo ativo é que vai frear o outro campo, que me dá toda essa problemática aí de não ter controle, de buscar só o prazer, só o prazer, só o prazer, só o prazer. E eu preciso, para isso, essa área é muito frágil. Ela consome 20% de glicose do meu organismo. Só essa área do controle. Acredito super, e é sobre isso mesmo. É sobre isso. É sobre Agora, isso. se eu estou com glicose em baixa porque eu estou em privação alimentar, porque eu estou tentando fazer uma dieta louca, Não vai dar certo. essa área fica bloqueada, ela para de atuar. Sim. Você E percebe aí o você problema? fala assim, meu Deus, que droga isso daqui. Aí eu entro no pé na Aham. jaca porque eu não tô conseguindo me controlar, mas é porque eu não tô alimentando certo E aí não aquela vai área. durar aquilo. E não vai E durar. não dura. É um ciclo louco, né? Inclusive, eu gosto de falar que referente quando você... e os nutricionistas vêm com isso, não é ficar inventando o que a pessoa vai comer. A pessoa tem que comer comida. Eu sou da linha que eu posso tomar ainda a minha cerveja? Eu posso ainda comer meu chocolate? Eu falo que pode. Com certeza pode. Uhum. Mas tudo no controle. Isso. Tudo é pra controlado. alimentar algo que Porque não quando- é emoção. Exatamente. Né? É uma vontade, é um desejo. é Eu o gosto de corpo. comer. Eu falei, ok, Mas não você é gosta de emoção. comer, mas não como você come. Porque se é emoção, não tem limite. É. Né? Né? Aí que tá o Cobrir problema. isso daí. Exatamente. Exato. Exatamente. Então, Então, assim, essa pegada. O que desliga essa área? Desliga. O jejum desliga essa área, as ameaças. Aí eu quero falar sobre a ansiedade. Aí que eu queria chegar, porque você falou, você perguntou da ansiedade lá atrás. Falei eu tô da fazendo toda ansiedade essa aqui, volta dos sentimentos pra aqui, chegar ó. nessa Aham. raio da A ansiedade eu acho que ansiedade. é pior Que é que vai, né? Não tô falando que as outras não são Mas importantes, que- mas O que, é o o que mais nosso ouvimos. cérebro entende da ansiedade? Entende a ansiedade como uma ameaça, porque eu não tenho pessoas que se conectam, eu tô pensando só em lutar ou fugir. Então, eu não vou ficar pensando nas coisas mais complexas, eu vou pensar aqui no básico, eu vou alimentar só esse lado do cérebro, que é o lado instintivo. O mais complexo eu deixo para depois. E a ansiedade, ela reforça isso, ela ativa tudo isso. E aí me mantém no lugar. Até o excesso de concentração sem descanso é prejudicial, não é só a ansiedade. Sim. Mas quando eu também me dedico Falta de muito a algo, foco, né? Falta exatamente. de foco. Né? A desidratação, a água é algo que faz tudo fluir, né? Então, Ninguém inclusive os valoriza a água neurônios, ainda, mas aqui em Cuiabá. precisam Aham. estar hidratados, né? Então, assim, essa compulsão, ela é quando então parte da questão de eu não conseguir falar, de eu não conseguir processar, de eu não conseguir elaborar, de alguma forma eu não colocar pra fora e eu precisar disso pra poder. E aí vai bloqueando. E aí todo eu o controle. como todo Eu esse como. sentimento. Aí eu Que é como esse por isso que sentimento. fala no estudo lá nos Então Estados não Unidos tem a falou, né? ver com força de vontade. Não tem a ver com ficar se boicotando. Não necessariamente, entende? É falta de entendimento, eu acredito. Quando eu consigo entender o processo, né? Aí eu consigo ir lá e agir, né? Naquele ciclo. Porque tem um gatilho, entende? Uhum. E aí que tá a grande diferença. Né? Aí a gente vai voltar vamos voltar lá pro estúdio. Vou falar sobre o estúdio, porque o estúdio, gente, a gente tem entregado uma coisa super bacana no estúdio, que é sobre isso. A gente tem hoje o projeto Up Mulher, Uhum. né? Com a Melissa, a doutora Alessandra. E o trabalho que a gente faz e o tipo de atendimento que a gente faz no estúdio é sobre isso. Sobre compreender as emoções. Uhum. E a gente tem vivenciado muito isso lá, né? E o resultado é diferente, não é? Nossa, gente. É Aí outro as resultado. pessoas entendem o sentimento delas. A gente tem colocado isso muito lá para os nossos alunos. Uhum. E entender as suas emoções faz com que ela compreenda como ela deve lidar. Exatamente. Como é que eu devo lidar com É. isso? Eu acho legal, como aluna, falando agora, não como psicólogo, mas que vocês atuam justamente naquele alto valor. Sim. No quanto eu me valorizo. Porque isso faz toda a diferença. Quando eu aprendi, né, que ter formas mais esguia, eu aprendi lá na infância. Eu vejo lá, olha lá, tem mais atenção, aquela pessoa aquele mais cheinho fica meio de lado. Até na hora que vai escolher lá na educação Vai física, reforçando. eu sou o último a ser escolhido porque eu tenho mais peso, eu vou ser o mais lento, né? Exatamente. Então, assim, isso me dá uma noção sobre forma, sobre peso, sobre capacidade de controle. E tudo isso vai é construído nessas experiências familiares e ambientais. E vai fazer com que eu comece a pensar a vida a partir
essa questão do quanto me valorizo. E vocês atuam justamente nisso, Sim. fortalecendo isso, né? Pegando os que você vê no seu aluno de ponto forte, trazendo para evidência e deixando que é, né, a Porque ele fraqueza, que ou que precisa melhorar. ele até dava mais atenção, por quê? Pro ponto fraco dele. Exatamente. E eu falo, mas meu, você faz isso aqui muito bom. É. Eu faço, você faz. Uhum. Aí ele tem um outro olhar referente a ele, entende? A gente busca isso no aluno. Mostrar os pontos fortes daquele aluno, né? Porque, na verdade, ele só vê o quê? Os pontos negativos. E aí nós temos o quê? Mães com sobrepeso. Nós temos pais e homens sobrepeso, né? Que aí estão tentando se encaixar. E tem vergonha, gente. Tem vergonha de entrar numa academia. Tem vergonha de procurar uma outra atividade. Sim. E a gente faz esse acolhimento. A gente faz um acolhimento lá no estúdio, né? Uhum. E a gente tem resultados incríveis. Porque a gente mostra pro aluno que tudo bem, você tem esse sentimento, então vamos reverter isso. Olha pro outro lado, você é assim, assim, assado, né? Exatamente. A gente entrega assim. Mas a gente tem que ter esse olhar também pro aluno. Então, Tá, já vamos colocando aqui que quem quiser fazer pergunta, pode fazer. Parece que fizeram pergunta e a produção vai colocar aqui pra gente. A gente tem o pessoal aqui. Se vocês quiserem fazer pergunta, pode fazer, que eles entregam aqui pra gente, tá? A gente não tá conseguindo enxergar aqui, mas vamos fazer a pergunta. Qual é a pergunta, Paty? Quando saber que eu estou sendo compulsiva ou apenas comendo em excesso? É daquele dos momentos, né? é. Que a gente falou assim, que a gente pode ter pequenos momentos de compulsão e entender por que você tá comendo. Para e fala assim, por que eu tô comendo tanto? Né? Seria isso, né? Acredito que é sempre bom você dar atenção para aquilo, né? E tem essa pergunta, a pessoa que está perguntando isso, parar e pensar, né? Por quê? Qual que é o movimento? Porque quando você dá mais atenção para aquilo, você tem possibilidade de ter mais controle. Por isso que é importante algumas estratégias que a gente vai falar aqui no final, para te ajudar nesse sentido. Mas como saber? O enquadre é justamente aquilo que eu falei, de comer uma quantidade em excesso, fora do normal, em pouco tempo. Eu preciso de novo, e de novo, e de novo. Agora, a gente pode diferenciar a fome do corpo da fome do cérebro. Aí também dá pra gente ter uma Mas daí a gente pode casar, Melissa, os sentimentos, né? Também. Se é uma coisa que eu venho construindo compulsivamente, uma pessoa que vem comendo almoço, janta, café da manhã compulsivamente, eu tive uma coisa... um episódio. Um episódio. Ou tem alguns exatamente. episódios. Por exemplo, o cara terminou com a menina, aí ela começou a comer. Às vezes acontece o contrário. Tá assim, agora eu vou ficar bonitona, eu vou treinar. E aí acontece diferente, né? Vamos dizer assim, a pessoa ficou um pouco o quê? Chateada por eu gosto daquela pessoa, a pessoa não quis ficar comigo. E aí acaba comendo um monte. Isso, né? pode ser. São episódios Pode ser pequenos. a porta de entrada Entender para instalar se é um transtorno. episódio ou se é uma coisa que está constantemente acontecendo, é melhor procurar ajuda uma profissional. Isso, exatamente. Pra te ajudar. Se for algo constante. A gente vai Outra falar mais sobre pergunta, isso, mas tá outra pergunta. tá. Tá, a pergunta foi... pergunta feita foi Quando como diferenciar a compulsão alimentar de uma... Quando tá comendo demais só. Tô comendo demais e como eu entender aquilo, Isso, né? tá. A compulsão alimentar atinge mais homens ou mulheres? Vocês já falaram, né? Se atinge mais homens ou mulheres. Se a compulsão atende mais homens ou mais mulheres, fizeram a sua Faixa compulsão. etária é mais recorrente. Tá. E Faixa etária. Uhum. crianças, adolescentes ou adultos, onde se enquadra expressivamente? Aonde se enquadra crianças, né? Aonde começa tudo. É sobre isso que a gente falou. Eu acho que eu vou falar a minha visão, Tá, né? pode falar. Que saiu, inclusive, em estudos. Eu vou falar... Não é sobre besteira isso que eu vou falar, não, tá? Um médico acabou de... teve um estudo há pouco tempo, né? E eu olho muito a questão dos podcasts do pessoal que entrega sobre a questão das crianças, os meninos. Vamos falar sobre os meninos. Sobrepeso e que o órgão sexual deles não tem crescido. Sabe por quê? Pelo excesso de gordura.
está Nossa. havendo muito micropênis. Uhum. Porque a gordura interfere no crescimento e desenvolvimento nos desse órgão. hormônios que acontecem na idade de pico daquela criança, na adolescência. E a questão do órgão sexual não tem se desenvolvido. Uhum. Então, acredito que os pais têm que dar mais atenção para isso, É. né? Agora, de predominância, tem a predominância na fase adulta. Entre Acontece alguma coisa, um sentimento quando entre, criança. 22 e 43 anos, se não me engano, a predominância. Será que é a hora que Porém, você define A que as coisa coisas da vida, vida? né? Vai pesando e tal. E aí, escolhas. desencadeia alguns gatilhos que vão levando pra isso. Mas isso tá mudando essa característica de ser mais ali nessa fase. Na fase dos Tá 20. mudando, porque tá trazendo mais pra cedo, tá começando mais cedo o transtorno, tá Na sendo infância. diagnosticado. E, na verdade, começa a predisposição, vamos dizer assim, emocional disso, ela se instala ali na infância, porque eu vou aprendendo a lidar, né, com as emoções, eu vou tendo recursos ou não. Então, tem famílias que falam assim, não, na hora, numa situação lá, né, de conflito, oferecem comida, ao invés de oferecer possibilidade de falar Por sobre exemplo, isso. seu filho está fazendo uma birra. Eu vou falar sobre isso, que agora acabei de lembrar de uma história. Aham. Desculpa. A criança estava fazendo uma birra. Se você parar de chorar, eu vou te dar um sorvete. Exatamente. Ou então aquela fala, come pra ficar Sabe? forte. Come pra ficar forte. Come pra ficar forte. E aí, na hora da tristeza... Ou você fala pra parar de chorar. Pare de chorar. Vem aqui, eu vou te dar tal um coisa. doce, um chocolate. Aham. E isso é você ensinar as pessoas e a criança Muito desde comum. pequeno que eu tenho um sentimento, Você negocia. eu vou comer pra eu parar de sentir aquilo. Sentir. Aham. Momentaneamente, né? Depois a Aham. gente cria uma criança o quê? Ela vai um buscar no adulto alimento que isso. tudo que eu sinto, eu vou fazer o quê? Eu vou comer. Esse processo. Aham. Fora que tem famílias que trazem, a gente falando da parte sistêmica, né? Trazem lealdades invisíveis que tem a ver com esse excesso de comida, né? E com a alimentação sem refletir, né? Uma alimentação realmente assim por impulso, e aí vai se instalando esse transtorno também. Então, para manutenção de uma lealdade que vem assim transgeracional. Mais alguma? Tem mais duas. Mais duas perguntas Oba! aqui, vamos lá, tá? De que forma se dá a atuação da família e de amigos para auxiliar esse tratamento? Aí eu já ia falar também sobre a criança, mas vamos entrar aí É. na pergunta aí. Como se auxilia a questão das famílias se posicionarem, né? Se posicionarem com os filhos? No tratamento. No de uma forma tratamento? geral. É. Amigos. Puxa. Tem a ver com Nossa, tudo, né? eu acho complicado. Eu acho complicado, porque eu acho que a gente deve conversar, mas até onde aquela pessoa vai aceitar você falar sobre a gente isso? volta no Ou filme, a gente bate né? da cara mesmo, sabe? A gente a volta pessoa no fica com filme. raiva de o filme, você. O filme, ele traz isso, O filme né? A Baleia é muito interessante, né, gente? Porque a gente viu uma amiga sofrendo, né? E ela falando, ela grita. Ela grita, você tá morrendo, você tá se matando, eu tô olhando você se matar. Aham. E assim, eu me coloquei na posição dela. Eu falo que é um pouco agoniante, porque Não, eu falei, mesmo. meu Deus, eu fiquei me perguntando como eu agiria. Certo. E porque ela que tem que pegar a comida e entregar na mão dele, sabe? É. E- Ali faltou uma intervenção multiprofissional. Não é só... Mas é porque também a pessoa tem que família. aceitar. Ele não quis aceitar. Cara, tem horas que eu preciso que ele tome o medicamento. Tem horas que eu preciso que... Eu acho pra que a gente tem que começar a entender. dar Tem abertura muitas pra pessoas um monte que de são coisa. contra medicamento. Mas tem hora que mas você tem hora não que consegue, tem você vai ter que outro precisar. recurso. Mas não pode E ficar a só parte no da medicamento. terapia? Então, É terapia, é. né? Tem o medicamento, a terapia e a atividade física. Porque a Isso. atividade física, gente, te faz liberar serotonina e dopamina. Então, Né? são 3 tipos de tratamento que a gente pode... Você quer fazer... Acho que podia fazer a última pergunta. A última pergunta. E aí a gente já depois vai discutindo essa questão aí do tratamento também, que eu gostaria de falar. Quais são os primeiros sinais que vão me mostrar que estou sendo compulsiva? Primeiros sinais que eu sou compulsiva. Tem alguns sinais aí. Quando a gente começa a pensar só em comida. É um dos sinais. Quando começa a pensar na próxima refeição demais, assim, né? Aquela coisa de ficar Tipo, meio tô comendo fixo aqui, o que eu vou naquilo. comer à tarde, É. como eu vou comer à noite. Quando E começa eu- a me e a isolar, hora que o eu vou- isolamento também. Isolamento, tipo assim, ó, você vai no supermercado,
olha pro seu carrinho, meu. O que você pegou? Eu falei, meu, só peguei bolacha, chocolate. Não pode com fome, né, gente? Fazer compra, por favor. Isso aí já é fato, Porque já, né? tem uma pergunta aqui que eu tô vendo aqui, ó, que tá no Instagram, que eu tô aberta também aqui, fala a respeito dos alimentos, né? Por que o alimento saudável parece que são tão ruins, né? E o que faz a gente preferir comer coisas não saudáveis? Mas aí vai entrar na parte que eu falei. A criança, ela é um livro em branco. É aprendizado, né? O aprendizado que Ela você teve aprendeu quando é também o paladar. criança. Tem crianças que hoje não gostam. Eu conheço pessoas que Gente, tomam a minha refrigerante e acham sobrinha, ruim. eu vou falar isso com muito orgulho, tá, gente? As minhas sobrinhas não tomam refrigerante. Às Pode vezes, colocar o refrigerante aqui na mesa. prova, Elas já querem- provou? Meus sobrinhos também tem alguns que Já provaram provou? e já acharam ruim. Já, Paladar é também. ruim. Mas, Dani, tem uma tendência também do organismo pela preservação. Então, vai preferir alimentos que dão mais calorias. Por quê? Porque eu preciso trabalhar a preservação do meu organismo. Então, aquela coisa de guardar mais para poder, a hora que precisar, eu Sim. ter ali. Então, também Mas tem a essa questão, questão. por exemplo, mães que fizeram as refeições das crianças, que fizeram mais verduras, não sei o quê, foram entregando pra criança até... E tem uma idade que vai indo, porque Pra dela poder ainda a base, vai... né? Ela vai... A mente dela vai criando, né? Só Aham. naquele comecinho. Ah, é criança, e quando eu era criança eu já comia também, então É. pode comer. Não é referente isso, gente. Aham. Você pode fazer diferente. Nós fomos educados diferente. Diferente. Na nossa época não tinha. Meu pai comprava grade de tubaína e Coca-Cola, né? É. Mas aí eu pensando, nossa, a gente comia tangue. Tangue, suco, gente. A minha mãe assim, vamos comer. O que você tá tomando? É suco. Como Eu não se tô fosse tomando algo, refri. nossa, Que né? era Refri é tangue suco. de laranja. É. Eu tomava, entende? Mas é porque não tinha conhecimento. Hoje em dia tem coisas que nossas não tem mães mais tinham desculpa, conhecimento, né? né? Porque a gente já tem uma... Aí Um vai fazer, entendimento diferente. qual tangue? É tangue de tangerina, não sei o que, lá, que É. suco. A escola também dava pra você na escola, É. achando que tava dentro saudável. Uhum. Do que uma Coca-Cola. Era pior que a Coca-Cola, Pior, né? verdade. Era só açúcar. Olha, né? mas essa pergunta que fizeram a respeito do tratamento, basicamente, na psiquiatria, principalmente, é divulgado, né? Mas, assim, com um aval, assim, um endosso da psicologia, da nutrição. É o TCC, terapia comportamental. As cognitivo compulsões têm que ser com comportamental. remédio, né? E Dependendo a dos níveis, medicação... porque tem níveis, né? A gente tem exatamente. níveis. A medicação, ela vem... Por quê? Porque ela ou vai entrar para saciar o circuito prazer, sem necessidade do alimento, Quando é entendeu? nível hard. Hard, Aham. ou para reforçar o circuito do freio. Essas duas atuações que tem as medicações hoje. Só que só serve para facilitar o fortalecimento desses circuitos. Não serve para resolver todo o problema, porque eu preciso ir lá na base. Terapia, gente. Terapia cognitivo Porque comportamental. você conheceu como que você acha. Para você Por que treinar que tá, né? suas emoções, O que para que tá você acontecendo? Os pensamento, gatilhos, né? ação, exatamente. Porque não tem jeito, é um ciclo. Se você for parar a pensar, mesmo que for estendido, vamos supor, eu tenho essas surtos, assim, de compulsão alimentar, eu tenho periodicamente. Não é uma coisa que nem uma pessoa que, né, vive Que vem em o função tempo disso. todo comendo. Mas, mesmo assim, né, te prejudica, porque te tira de um constante, de um contínuo, e vai te prejudicar, vai gerar prejuízos, tanto na questão física quanto na questão emocional. Eu não sei se você já ouviu falar do Mindful Eating. O Mindful Eating é o Mindful, né, que é aquela questão da meditação, vamos dizer, só que voltado para a questão dos alimentos. Então, propõe algo bem específico e é muito legal. Uma vez eu fiz uma experiência com uma uva passas. Eu nem gosto muito, mas a proposta era pegar a uva passas e você colocar na boca sem mastigar. Só deixar lá. Agora pode ser feito qualquer outra coisa, mas por quê? Porque ela tem enrugações. E aí você perceber aquilo que tá na sua boca, você ter o sentido, passar a língua, aonde que tem mais, você sente o doce, qual parte, sabe? Você... Tá, é interessante sobre isso aí. A gente não sente, a gente engole as coisas. Exatamente. E Você aí não as mastiga e crianças sente o sabor, hoje né? estão Você comendo, só muda. assistindo. Piorou. Aí você nem sente que saciou. Mas vamos lá, os pais acabam fazendo isso, né? Porque, por exemplo, eu fui num hotel e tava tomando café e depois o almoço e eu sou muito observadora. Os pais fazem isso, tá, gente? Você pode ir, pode prestar atenção. Você faz presta atenção. Eu entrei e a criança fica chorando. Olha, eu vou colocar o celular aqui com desenho. A criança fica assim, ó. E ela fica assim, ó. Isso. Tá aprendendo ali, Porque né? ela alivia, eu consigo o quê? Conversar com os as pessoas, adultos ela vai parar de chorar. resolve o problema dos E adultos. ela tá assistindo o quê? Desenho. É. Olha lá.
Então, assim, você usa aquilo pra liberar pra você e coloca uma criança com batata frita e uma TVzinha na frente, né? O tablet ali na frente, o celular, tu entrega pra te aliviar. Exatamente, ele tá aprendendo um processo ali seríssimo, né, que vai prejudicar. E às vezes a criança tá te chamando hábito, atenção. que Ela dá vai- atenção pra Na você verdade, dar o celular atenção. não é só para alimentação, para tudo, né? Para você passar a vida para ela, ensinar um valor, né? Para você ensinar como trata, bom dia, boa tarde, boa noite, já não tá mais tá prejudicando tudo isso, né? Coisa básica, o óbvio tá sendo prejudicado por conta da tela. E excesso. Não vou falar da tela de uma forma geral. Mas eu só queria, Dani, voltar na questão que a gente falou lá do alto valor, né? E que é uma questão que diz respeito à minha área, que tem a ver com a questão familiar, as experiências que eu tenho lá na minha família, que eu tenho no ambiente em que eu tô me desenvolvendo e tudo mais. E é construída isso, né? Aquela visão a respeito de forma, de peso e da minha capacidade de controle. Aí, a tendência que a gente tem visto, e você pode falar muito mais apropriadamente com relação aos seus alunos, é a dieta restritiva, né? Que você falou assim, é péssimo, né? Eu não gosto. E a tentativa de um controle muito intenso para, então, eu entrar no padrão de forma de peso que eu aprendi lá na infância, que é o ideal, né? Quando eu faço isso, leva, então, a uma privação de alimento do corpo, né? E isso respinga na questão física, na questão psicológica também, porque eu passo a pensar muito sobre comida, ao invés de isso diminuir, fica mais intenso, né? E também daí leva a uma quebra da dieta, porque em algum momento eu vou ficar sem o controle e qualquer situação que me emocional, né? Um estresse, um dia difícil no trabalho, né? Uma situação, o carro aconteceu tal coisa materialmente falando. Discutir com alguém. Qualquer situação, uma fagulha de comida já vai ser a entrada para vir aquele aquele montante. E aí, furacão, deixa eu só fazer uma diferenciação, que a bulimia muitas vezes é confundida com a compulsão alimentar, né? Mas a compulsão alimentar, ela não tem um comportamento posterior de tentativa de compensação. A bulimia já tem. A bulimia, eu tento compensar. Às vezes, com atividade física em excesso, aí eu quero ir lá, quero me matar para poder também. compensar aquilo que eu comi em excesso. Às vezes, com o jejum, eu paro de comer lá 2 dias para ver se compensa. Mas isso, do nada, exatamente. E assim, isso se repetindo, né? Fazer os detox da vida. Ou eu provoco vômito, né, para dar aquela aliviada, que também é super prejudicial. Então, a bulimia, ela vem com um braço aí, é uma doença, é um transtorno tem que ser sério tratado. alimentar, né? Seríssimo. Precisa. Então, assim, eu tenho que ver que tudo isso vai afetar lá a minha central do controle e vai me dar uma sobrecarga emocional muito grande, que vai alimentar todo esse ciclo de novo, e de novo, e de novo. E vai E a ficando um ciclo. frustração aumenta, e a sensação de culpa, de vergonha, né? Isso Você acaba se isolando. Tem pessoas que se leva ao isolam, ela isolamento. não quer sair mais. É, Né? Fica em casa e fica comendo. exatamente. Gente, eu já ouvi mulheres falando do próprio marido. O que eu faço? Eu falei, só se eu for lá catar ele e trazer ele pra cá, né? Mas existe um bloqueio dentro emocional daquela pessoa, né? A esposa tava vendo o marido se autodestruir e ela falou assim, o que eu faço? Eu falei assim, você tem que levar ele pra terapia. Porque não é mais sobre eu, treinador, é sobre a terapia que depois ele vai vir pra mim. Porque tem que quebrar alguma coisa dentro daquela pessoa pra ela compreender aquilo, pra ela sair daquilo ali, né? E a pessoa vai se afundando. Vai. E não pensa não, eu vou falar sobre as esposas, a gente tem esposas que treinam com a gente, né? E elas falam dos maridos, que elas já estão ali empenhadas, né? Acharam aquele lugar ali pra acolher elas, e elas estão treinando, estão se cuidando, mas ela fala assim, como que eu faço pra trazer o marido aqui? Meu marido também precisa. Meu marido foi fazer exame e tá todo ferrado, e agora? E ela tá ali desesperada, porque ela não quer que o marido não infarta, sabe? Porque gordura é inflamação, gente, no corpo. Entende? E é sobre esse cuidado, como que eu faço? Homem sempre é mais difícil que mulher. Né? Porque são mais resistentes pra tudo. Tanto que morre mais, né? Morre-se mais porque não homens. Porque é preconceito, como se fosse coisa da mulher ter que se cuidar, não é do homem. O homem, não, deixa. Eu tô bem. Tô Tô vivendo, e aí tô tá indo. morrendo também mais cedo, porque não E se morre-se cuida. mais cedo os Por mais puro homens. preconceito, né?
Aí o índice de morte de homens é muito mais. A mulher, ela se cuida mais, mas também a mulher, ela fala mais, né? Isso. O homem, ele encontra com o amigo dele, ele vai falar sobre outras coisas. Mas ele vai falar assim, Negócios. cara, eu tô de bad hoje, É. eu não tô legal. Ele não, é difícil ele difícil. comentar sobre isso, né? Ele vai comentar sobre outras cons- coisas, é falar sobre futebol. Construído socialmente isso, né? Tem que ter uma quebra de paradigma para poder realmente chegar num ponto em que o homem consiga se, né, E mulher é revelar muito mais ali. falante, né? Ela É. chega, tem outro grupo de mulher, ela vai falar. vai. Nossa, aconteceu isso comigo, é comigo também. Aham, Por isso que eu exatamente. acho que a mulher cuida até muito mais Muito que o mais. homem referente a isso, né? É. Mas, gente, se você tem isso, se você fizer uma análise, para pra pensar se você tá ganhando peso, para um pouquinho pra se olhar, Aí que tá. pensa aqui. Se você precisar de uma ajuda profissional, procure. É. Ah, mas eu não sei o que. Eu falei, gente, é um cuidado pra você, sabe por quê? Porque lá na frente vai ser muito mais Muito difícil. mais difícil. A coisa de tempo, assim, vai piorando. A situação que nem a gente viu do Piora. filme, volta no filme. Vai piorando, Ah, você vai perdendo ali a... do filme o era fio da já o meada. nível já. É, porque ali Tava pro o que fim se encadeou foi um luto, uma perda, né? Uma questão lá que tem a ver com familiar, preconceito, tal, mas o gatilho final foi o luto mal resolvido, mal trabalhado, mal elaborado, tava ali, toda a dor ainda, a perda dele, né? E ali, todo mundo então, que tá em volta vive isso, gente. Vive. Não pensa que é só você É. que tá vivendo. Quem tá em volta Agora, tá. Ô, Dani, agora o que eu acho bacana que você falou assim, vamos parar pra pensar, porque é uma fórmula assim, matemática, mais atenção, eu tenho mais controle. Então, E entender é o meus início, sentimentos, é o né? início, Entender os exatamente. sentimentos. Quando a gente trabalha com a diferenciação da fome do corpo para a fome do cérebro, já dá um instrumento bacana para você perceber, peraí, olha o que eu tô fazendo comigo, porque a fome do corpo é diferente da fome do cérebro. A fome do corpo é a fome real, é a fome verdadeira, a fome do cérebro é aquela da emoção. Certo? Então, quando eu tô com a fome do corpo, a gente trabalha justamente assim, é do pescoço para baixo, Sim. porque é o estômago que tá vazio. Que eu Então, tenho que alimentar esse corpo pra e ela movimentar, surge né? devagar, ela surge, tá começando a incomodar, tá dando a hora, né? Porque faz mais ou menos de 3 a 4 horas depois, que vai começando a dar aquele vazio no estômago. Sim. E é diferente da fome do corpo, que é a fome do cérebro, que a fome do cérebro de repente, né? E é normalmente aqui, do pescoço pra cima. Tipo, a gente se acordar, eu já vi gente. É aquela coisa da boca. É. Eu As ficar pessoas acordam no meio da pensando, noite e falam assim: eu quero quero comer. comer. Aquela coisa da Aí noite. você fala, como assim? é Eu uma acordei no meio coisa- da noite, eu fui comer. Eu falei, e aí, tu Como comeu o assim? quê? Ah, comi o que tinha. Imagina coisas, né? Então tem um monte de... E a questão do corpo pra mente, emoção, é diferente, porque assim, quando você tá com fome de verdade, você fala assim, o que você quer comer? Ah, não sei. Quero pode comer ser comida, arroz, feijão e Às vezes tá com uma carne, vontadinha bife. e tal, mas não fica aquela coisa fissura, né? Agora, a da mente é tipo específico. Normalmente é esses que vão trazer mais saciedade rápida. Que é o carboidrato, E que aí é o doce, e que é o sempre o chocolate, carboidrato que é... e doce, né? Ah, E não é um pedaço, gente. É um negócio grande. Exatamente. Tipo, eu já vi a pessoa falar assim, eu comi um panetone inteiro. Eu comi tantos pedaços de pizza, né? Eu comi Então, em É excessivo. legal você parar pra pensar, peraí, mas tô com fome já, de verdade? Será? Que horas que eu comi? É legal, porque essa fome de verdade, ela vai surgir, se você comeu bem, 3 a 4 horas. A fome emocional, menos de 2 horas, você já tá querendo mais. É como se você a estivesse qualquer hora. beliscando o tempo todo. A o qualquer tempo hora todo, você o tempo precisa, todo. né? Aham. Tô com fome, tô com fome. Então, se perguntar quando foi a minha última refeição, é interessante, é um instrumento para você, uma dica, né, para você tá discernindo isso, que já foi feita uma pergunta. Quando que eu vou discernir se é uma compulsão ou é só uma vontade de comer? Essa é uma pergunta para você fazer. Também, a fome de verdade, ela consegue esperar. Agora, a fome emocional, ela é urgente. Tem que ser agora. Ela tem que ser assim. Gente, eu já vi pessoas assim, eu daquela tive que coisa. parar e comprar tal coisa. Exatamente. E eu vi um tempo, não lembro quem que é, mas ela falou assim, eu parei em não sei quantas sorveterias. Eu falei assim, como assim? Eu parei numa sorveteria, tomei um sorvete, andei mais pra frente e assisti. Gente, tô falando real isso, tá? Achei outra sorveteria, eu parei, eu tomei outro sorvete. Eu andei na outra sorveteria, tomei outro sorvete. Ela foi andando e encontrando pela cidade as sorveterias e ela parava e tomava um sorvete. Eu tô falando isso, coisa de ano passado, tá, gente? Eu lembrei agora dessa história. Eu falei, como assim? Eu fui parando e fui comendo. A gente já tá dando 1 hora já. O Instagram vai derrubar a gente. Gente, e aí, olha. por último, a gente precisa diferenciar que a satisfação, ela vem com o alimento real. Agora, emocional da culpa.
Aí eu como e depois eu Vergonha. sinto culpado, vergonha. Por que que eu comi? Aí fica assim, por que que eu comi? Essa coisa de novo, e vai de novo, o gatilho, aí vem a fissura da fome do cérebro, aí vem a compensação, aí depois vem a culpa, e vai, e volta, e vai. E você fala, vou comer, vou morrer mesmo. Então, aonde que a gente Né? pode agir? A gente pode agir justamente entendendo esses sentimentos, parando pra pensar, dando atenção pra isso. E se você se não questionando. consegue, gente, reformular isso, ou fazer uma formulação sobre os seus sentimentos, tu tem que procurar uma ajuda. Procure ajuda. Não tem como. É muito importante. Aí o treinador, ele não vai resolver seu problema. É igual quando as pessoas chegam lá pra mim, eu preciso disso. Mas se eu entender que aquela pessoa precisa de ajuda, eu vou falar assim, você precisa de ajuda. Mas não sou olha, eu o que vou fazer O isso. treinador já dá a dica, viu? O Já treinador ajuda. fala assim, olha, tá na hora de você ir pra médica tal, tá na hora de você fazer terapia. Eu falo, tá precisando fazer terapia. E a terapia vai trabalhar justamente no do cérebro que faz vai fazer o controle daquela. Fica aí, eu preciso agora focar na conexão. É um conjunto, eu não posso né? atender comida, sexo, água e tal, atenção. Eu preciso agora. E é justamente esse sistema que tem que estar forte. Esse conjunto é muito importante. Não adianta você falar assim, eu tô imensa, vou procurar sua atividade física. Não. Mas também tem que entender por que eu cheguei naquela situação, o que aconteceu. Pra dar Eu um acho que sustento pra isso, pra manter constância, né? Exatamente. E essa constância, essa rotina e você compreender seus sentimentos vai fazer parte pra você E a atividade continuar. física, todos os psiquiatras falam que é fundamental. E mais uma característica que nem a gente estava conversando, da questão da competitividade ou de uma atuação... Níveis de... A gente tem que fazer, os educadores treino. físicos têm que entender que na hora do treino, a gente tem que fazer aquele aluno ter produção de não só serotonina, dopamina, mas serotonina. a serotonina e dopamina, E a tem a ocitocina. ocitocina. Só que existe como fazer aquilo. Cada aluno tem um nível. Não é ficando sentada na cadeira extensora, leg não, tá? Aí tá o diferencial, Existe o né? nível. É uma coisa de... A gente fez um curso, quando a gente montou, até falei com a Melissa, vocês fazem isso? Eu falei, a gente faz. A gente fez um curso há muito tempo atrás. E esse curso falou sobre isso. E aí a gente reformulou todo o nosso treinamento. O treinamento também que a gente faz em grupo, né? Que é o Total Body. E até referente quando a gente faz o personal, a gente busca fazer isso com o aluno, chegar nesse nível. Porque senão ele desiste. E isso faz toda a diferença da parte Cada da aluno compulsão tem um alimentar. diferencial. Tem A que gente ser tem que ter algo um nesse negócio sentido. pra fazer isso. Aham. Não é ficar sentado, agora e fica aí trocentas horas. Vai de novo. Por Não. isso que é chato. E não Tem que ser funciona, massa e pra não caramba, gera né? o hormônio que vai suprir, vai ficar no lugar da questão do alimento. Porque você precisa gerar aquilo que vai realmente atender o que o alimento atenderia. Então, não vai qualquer atividade física, meia boca. Vai ter Tem que ser a algo reformulação nesse do treino ponto. correto É esse ponto, vai fazer diferença. pra fazer diferença.